Olá, o SBT Notícias está no ar ao vivo. Eu sou Ana Alice Nicolau e faço companhia para você nesta quarta-feira, 6 de março. Veja os destaques de hoje. Mancha Verde é a campeã do Carnaval paulistano. Já a escola de samba mais tradicional de São Paulo é rebaixada pela primeira vez. Segundo dia de desfiles na Sapucaí é marcado por críticas sociais e homenagens à vereadora assassinada Marielle Franco. Bloco da cantora Ludmilla leva 1,5 milhão de pessoas ao centro do Rio, mas termina com briga e bombas da polícia. Jovem morre eletrocutado ao testar um equipamento de som no interior paulista. Na Índia, celular explode no bolso da calça de um homem. Pela segunda vez na história, paciente pode ter sido curado do vírus HIV. Justiça do Japão manda soltar o ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn. Real Madrid dá adeus à Liga dos Campeões após goleada do Ajax. Pela Libertadores, Flamengo bate o San José e Atlético Paranaense perde para o Tolima. Pela primeira vez, a Mancha Verde é a grande campeã do grupo especial do Carnaval de São Paulo. O título inédito foi comemorado com euforia pelos integrantes da escola. Assim que saiu o resultado, bandeiras tremularam em frente à sede da escola. Levou para a avenida 3.000 componentes e o enredo Oxalá Salve a Princesa, a saga de uma guerreira negra. Foi um desfile luxuoso, com grandes carros e considerado perfeito pelos jurados, que garantiu o título do Carnaval 2019 na capital paulista. Conquista que contou não só com a energia, mas com a dedicação de toda a comunidade e gente como Vanessa. A Mancha Verde vem mostrar o seu valor de comunidade, de força jovem, uma bateria que representa a nossa comunidade. Para quem carrega o pavilhão da Mancha Verde na avenida, o primeiro título no grupo especial é a recompensa por anos de esforço e fé na escola. Nós estamos colhendo o que nós estamos plantando desde abril. Então, para mim está sendo gratificante. Cada um que está comemorando aqui merece hoje o título. É inacreditável. Um título inédito da nossa escola. O título da Mancha Verde só veio no último quesito. As escolas voltaram hoje para a avenida para decidir quem fez mais bonito no último fim de semana. Representantes das 14 integrantes do grupo especial contaram nota a nota dos votos dados pelos jurados em 9 quesitos. Nota 10. Papel e caneta na mão. Cada décimo perdido fazia uma grande diferença na pontuação final. Quanto mais o fim da contagem se aproximava, mais a fé entrava em ação. Teve quem levou não um, mas vários terços na mão. A bicampeã Acadêmicos do Tatuapé liderou a disputa nos 8 primeiros quesitos. E quando tudo encaminhava para o terceiro título da Escola da Zona Leste, uma reviravolta nas notas fez os olhos de todos se voltarem para outro lado. Uma Mancha Verde até então tímida viu a chance real de conquistar o primeiro título.
E antes mesmo de ouvir a nota de todos os jurados... Mancha Verde, nota 10. No ano passado, a Mancha bateu na trave. Só não levou, pelo critério de desempate, o quesito alegoria. Justamente o que hoje deu o primeiro título para a Escola de Samba Alviverde. O primeiro título nosso é o primeiro título de quem está na quadra, da nossa comunidade, da nossa diretoria. No desfile da madrugada de sábado, a Mancha Verde falou da escravidão, dos direitos dos negros e das mulheres e da intolerância religiosa. Uma homenagem à princesa africana Aqualtune, avó de Zumbi dos Palmares. Desde que subiu ao grupo especial em 2016, a escola passou de um 10º lugar em 2017 para o inédito título este ano. Lá tem sambista. A gente tem que saber respeitar os outros, não julgar antes. Aqui tem guerreiro que veio aqui, trabalhou o ano inteiro e nós somos campeão. Em segundo lugar ficou a escola de outra torcida organizada, a Dragões da Real do São Paulo. Em terceiro, Rosas de Ouro. Outra escola comemorou um 11º lugar. Foi a Colorado do Brás, que após 25 anos voltou ao grupo especial. Título. Todo mundo fala que quem sobe e desfila primeiro dia cai. A gente não caiu. Isso é vitória. A decepção deste carnaval foi o último lugar e o rebaixamento da mais tradicional escola de samba de São Paulo. A Vai Vai, maior vencedora do Carnaval Paulista com 15 títulos, não vai estar no grupo especial do ano que vem. Foi a primeira queda da escola do Bexiga em 89 anos de história. A Acadêmicos do Tucuruvi foi a outra escola rebaixada ao grupo de acesso. Tristeza de um lado, felicidade do outro. A terça-feira de carnaval terminou com um temporal em São Paulo. A chuva pegou os foliões de surpresa no centro e alguns tiveram que se abrigar neste estabelecimento. Nem os funcionários da prefeitura conseguiram ajudar no escoamento da água. Bueiros entupidos e vias alagadas. Complicado também para os motoristas. Quem tentou enfrentar a água teve dificuldades. Esses homens precisaram da ajuda dos bombeiros depois que o carro parou de funcionar no meio da enxurrada. Foi difícil até para a Companhia de Engenharia de Tráfego. Nas zonas leste e norte, o vento chegou a 44 km/h. De cima, deu para ter a dimensão da situação. O centro foi tomado pela água, que complicou a vida de quem tentou usar o metrô para voltar para casa. Estação lotada na linha vermelha. Já na amarela, o problema foi outro. Enquanto chovia lá fora, dentro da estação inundava. Uma cachoeira se formou próximo às escadas. Segundo a concessionária, a circulação dos trens não foi afetada e as equipes conseguiram controlar a ocorrência. O Corpo de Bombeiros foi chamado para 26 quedas de árvores e 2 desmoronamentos, todos sem feridos. A ponte Rio-Niterói precisou ser interditada na manhã desta terça-feira para o resgate de um homem que caminhava pela pista. Veja que o homem anda tranquilamente pela pista no sentido Niterói até que um socorrista se aproxima. O rapaz tenta fugir e pula a mureta de proteção para o outro lado da via. Funcionários da concessionária se aproximam e conseguem alcançá-lo. Ele resiste, mas é colocado dentro da ambulância. A assessoria de imprensa da Ecoponte disse que o homem se assustou com a abordagem e que não sabia que era proibido atravessar a ponte a pé. Serão enterrados nesta quarta-feira os corpos dos irmãos de 6 e 9 anos que foram mortos a tiros pelo pai em São Paulo. O comerciante tentou cometer suicídio e está internado em estado grave. Em nota, a Polícia Militar afirma que o rapaz foi preso por agredir um policial. Diz também que agiu para controlar a multidão e que 3 PMs ficaram feridos no tumulto.
Em Porto Alegre, foliões voltaram a bloquear ruas fora da programação oficial e houve tumulto mais uma vez. 3 pessoas foram presas. Seu Pascoal vive há 83 anos no bairro Cidade Baixa e nunca viu um carnaval como este. Eu vejo um bando de baderneiros querendo perturbar o que poderia ser um carnaval mais alegre. Pelo segundo dia consecutivo, as ruas foram invadidas. Um morador registrou o momento em que uma viatura foi atacada por alguns foliões. A tropa de choque foi acionada e respondeu com bombas de efeito moral. Um container de lixo e mesas e cadeiras de um bar foram parar no meio da rua. Carros foram depredados. 3 pessoas foram presas tentando furtar peças dos veículos. O clima de guerra repetiu a madrugada anterior. Sujeira, confusão e danos ao patrimônio. Este prédio virou alvo fácil. O vidro da porta de entrada foi quebrado pelos baderneiros que arremessaram uma garrafa. Diante da sequência de tumultos no local, a prefeitura já pensa em alternativas para a festa do ano que vem, como a orla do Rio Guaíba. Começar a trabalhar outros locais dentro de Porto Alegre que não a Cidade Baixa. A Cidade Baixa, pelos moradores, ela já está um pouco saturada. Alguns moradores tomaram decisões extremas. Glória sai de casa em dias de carnaval. Não tem condições de ficar. O vizinho resolveu deixar o bairro de vez e colocou o apartamento à venda. Bagunça, zoeira na rua, para quem tem que trabalhar o outro dia fica complicado. Desde que o carnaval é carnaval, os foliões aproveitam para criticar quem está no poder. Em um bairro tradicional de São Paulo, o clima não foi só de deboche. A festa de rua foi invadida por criminosos. Foi tudo muito rápido e logo deu para ver que de foliões, esses aí não tinham nada. Aconteceu em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, onde desfilam vários blocos. Esta mulher viu tudo. Deviam ser uns 20 meninos, todos de bonezinho, e um deles tinha um pau na mão. Quando eu vi, inclusive, eu comentei com meu marido, falei, nossa, acho que agora vai ser um arrastão. E teve mesmo. Verônica fechou as portas do bar nesta terça-feira com medo de que as cenas se repetissem, inclusive as que o vídeo não mostra. Tráfico de drogas e consumo descarado dessas substâncias. A polícia diz que a segurança foi reforçada no bairro, mas é fato. Essa galera estragou a festa de quem realmente só queria se divertir, como se não houvesse quarta-feira de cinzas. Ah, isso sim é folia. País afora, o desafio é fazer caber tanta alegria em apenas 4 dias. Na verdade, são os outros 361 dias do ano que o brasileiro quer esquecer no carnaval. Aí veste a fantasia e tira a máscara para mostrar o que pensa, o que sofre e o que sonha. É por isso que a política entra no ritmo de samba. A criatividade não perdoa o descompasso dos poderosos. Não é piada, é crítica, mas de forma divertida. A Eliette carrega um diploma no pescoço. É uma faculdade baratérrima, chamada Faculdades Integradas Goiabeiras. Referência à nossa querida, amada, sonhada ministra da família, da cidadania. Os famosos depósitos de Fabrício Queiroz na conta da família Bolsonaro aqui ganharam um colorido. São muitos recados nas fantasias. Esse contra a reforma da Previdência é explícito, mas o rosto do folião não. Mas se você quiser, você pode levantar Posso aparecer, sou funcionário do Serviço Federal. Essas usam a máscara do prefeito de São Paulo. A gente quer a defesa dos serviços públicos de qualidade para toda a população. E o carnaval serve para isso? Claro, o carnaval que é coisa mais democrática do que todo mundo poder vir para a rua. Mais um aviso, a essa altura estamos chegando aos finalmente, então guarda energia, porque como se diz por aí, agora que o ano vai começar. Críticas sociais marcaram a segunda noite dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no Sambódromo do Rio. Mangueira e Vila Isabel emocionaram o público com homenagens a Marielle Franco, vereadora carioca assassinada em março do ano passado. A segunda noite do Grupo Especial começou com uma crítica ao próprio carnaval. A Lucas Baianas destacou a São Clemente, ironizando a comercialização da festa.
Já a Vila Isabel apostou no luxo para contar a história de Petrópolis. Na comissão de frente, uma surpresa. O turista visita o Museu Imperial e é engolido pelos fantasmas da família real. Rainha da bateria Sabrina Sato voltou a Sapucaí após ser mãe. Cresce, né? Meu amor pela escola, tudo. No último carro, a família de Marielle Franco simbolizou a luta pelos direitos humanos e a abolição da escravatura. A Portela homenageou Clara Nunes, que se multiplicou na avenida. Portela vem com a prata da casa. A Clara era um xodó da nossa Portela. A Azul e Branco trouxe muitas referências a Madureira, berço da escola. Depois, a União da Ilha abusou da criatividade. Um surfista aéreo fez Padre Cícero ganhar os céus na Sapucaí. As alegorias retrataram o Ceará com o Bumba Meu Boi e um fóssil de dinossauro descoberto no estado. A Paraíso do Tuiuti teve como musa a apresentadora Lívia Andrade. Eu já chorei, eu já ri, eu já fiz de tudo nesse camarim, porque esse momento que vai chegando cada vez mais perto, né? A gente vai, é um misto de emoções. E ela brilhou na avenida, que virou palco para uma sátira política e social. O Bode Ioiô, eleito vereador em Fortaleza há quase 100 anos, foi o personagem principal do desfile e vestiu a faixa presidencial. A Mangueira revelou um Brasil diferente dos livros de história. Teve ala de foliões 171 e críticas à ditadura. Marielle Franco também foi homenageada pela Verde Rosa. A viúva da vereadora assassinada desfilou acompanhada da cantora Rosimere. E a bandeira do Brasil ganhou novas cores. Já era dia quando a Mocidade Independente de Padre Miguel entrou na avenida para encerrar o desfile. O tempo foi o enredo da escola, que fez referências a um clássico do cinema, o filme De Volta para o Futuro. Entre os destaques, Elza Soares, que será o tema da escola em 2020. Um ano inteiro para preparar um desfile que dura 75 minutos e não pode passar disso. Foram 2 dias de uma disputa acirrada que vai definir a campeã e também as 2 escolas que serão rebaixadas. A apuração será no Sambódromo nesta quarta-feira. Quem é que leva o título do Carnaval Carioca? A Mangueira, né? A Imperatriz, né, meninas? Em Salvador, os foliões aproveitaram a última noite de festa. A despedida teve direito até pedido de casamento. Felipe Malta. Fala, pessoal do... O encontro dos bonecos gigantes marcou a despedida oficial do Carnaval em Olinda. A festa na cidade histórica foi embalada pelo frevo. Dormir até mais tarde na terça-feira de Carnaval? Nem pensar. Por aqui, a expectativa era grande para o desfile dos gigantes de Olinda. O desfile dos bonecos é o mais aguardado, né? A gente acorda cedinho, vem pra cá e fica só aguardando eles passarem. E foi ao som da orquestra de frevo e da coreografia dos passistas que o homem da meia-noite e a mulher do dia abriram o desfile. Este ano, 80 bonecos gigantes desfilaram pelas ruas de Olinda, arrastando uma multidão de foliões. Muita cor, brilho, beleza e criatividade nesse tradicional desfile que acontece há 32 anos na terra do frevo. Os bonecos homenageiam personalidades e nomes da cultura pernambucana. Tem o maestro Spock, maestro Forró, o carnavalesco Getúlio Cavalcante e até Bob Marley. Um desfile que encanta turistas de todos os cantos. O carnaval daqui é um carnaval realmente tradicional, verdadeiro. Bom para se ouvir e bom para se ver. Maravilhoso, não imagino passando um carnaval que não seja aqui no Brasil, em Olinda. E de ladeira em ladeira, eles seguiram fazendo a alegria e levando muita cultura. E anunciando que o carnaval de Olinda está se despedindo. Já estou muito triste, porque esse carnaval maravilhoso está indo embora, mas é sempre um prazer estar aqui todos os anos e todos os anos que virão estarei aqui, como sempre. E
você vai ver a seguir: jovem morre eletrocutado ao testar aparelho de som no interior paulista. Na Índia, homem sofre queimadura nas pernas após celular explodir no bolso da calça. Pela segunda vez na história, cientistas anunciam que paciente está curado do HIV. Você vai ver já já no SBT Notícias. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 2h57. Um jovem de 17 anos morreu eletrocutado enquanto testava um aparelho de som no acampamento de uma igreja no interior de São Paulo. Amigos e familiares de Matheus Clemente da Silva Araújo estavam inconformados com a fatalidade. Matheus completaria 18 anos no próximo dia 14 de março. De acordo com testemunhas, amigos, familiares, ele era um menino muito prestativo e ajudava nessa questão do som da igreja. E foi exatamente ali que ele acabou morrendo. Ele foi eletrocutado ao testar os microfones para a realização do culto, que aconteceria dali a 20 minutos. A questão, de acordo com testemunhas, é de que ele estava jogando futebol com os amigos minutos antes de fazer esse teste e chovia. Quando ele foi até a mesa de som, ele estava descalço, sem camisa e com a bermuda molhada. Ele chegou a ser socorrido por enfermeiras que estavam ali no local, foi encaminhado ao hospital. O adolescente foi velado e sepultado no cemitério Parque Hortolândia. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como autolesão. E veja só o que aconteceu com um rapaz que estava com o celular no bolso da calça. O incidente aconteceu numa oficina na Índia. De repente, começou a sair uma fumaça. Quando o rapaz percebeu, o celular que estava no bolso da calça já estava pegando fogo. O aparelho explodiu no chão. O homem teve queimaduras na perna. Os explosivos caseiros enviados para 2 aeroportos e para uma estação de trem em Londres podem ter saído de Dublin, capital da Irlanda. A polícia irlandesa está ajudando a Scotland Yard nas investigações. Os corações no canto do envelope inspiraram selos irlandeses no ano passado. Dos 3 envelopes, um foi aberto e explodiu. Ninguém ficou ferido. A fronteira das 2 Irlandas está no centro das discussões sobre o Brexit, o plano de saída do Reino Unido da União Europeia. Cientistas anunciaram um segundo caso de cura do vírus HIV no mundo. O paciente recebeu transplante de células-tronco. Patrícia Vasconcelos. Os pesquisadores são cautelosos e chamam o paciente de funcionalmente curado. Depois de 16 meses, constatamos que ele não tinha mais o vírus do HIV, disse o chefe do laboratório em Londres. O homem tecnicamente curado é um inglês que não teve a identidade revelada. Ele recebeu células-tronco de outra pessoa. O material é colhido na medula óssea e tem a capacidade de regenerar-se. Além da AIDS, o paciente enfrentava um câncer em estágio avançado, que não respondia à quimioterapia. Durante o tratamento com células-tronco, os médicos aproveitaram para testar a remissão do vírus HIV. A história de sucesso vai servir para que os cientistas encontrem alternativas para outros pacientes. Apesar das limitações na aplicação do tratamento, a notícia leva esperança a milhares de pessoas portadoras do vírus HIV em todo o mundo. O primeiro caso de cura aconteceu com um cidadão aqui dos Estados Unidos que também recebeu um transplante de células-tronco. Timothy Ray Brown mora em Seattle. Ele recebeu o diagnóstico de que era portador do vírus HIV em 1995. 10 anos depois, foi diagnosticado com leucemia. O transplante com células-tronco curou as 2 doenças. Eu gostaria muito de conhecer o paciente de Londres. Acho que revelar a identidade é uma escolha dele, mas isso pode ajudar muitas pessoas que passam pelo mesmo problema, disse Timothy. Apesar do sucesso, os cientistas alertam que a prevenção continua sendo a melhor forma de combater a AIDS.
Mais uma criança venezuelana da etnia Warao morreu em Belém. É a terceira este ano. Em 2018, há registro de outras 2 mortes. Organizações não governamentais que trabalham com os indígenas questionam o atendimento ao grupo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as crianças chegam ao serviço médico já bastante debilitadas. O bebê que morreu nesta terça-feira estava com pneumonia. O menino de pouco mais de 1 ano morreu neste pronto-socorro municipal em Belém. O tio do garoto conta que o sobrinho teve febre e muita dor. Sofia acompanha voluntariamente venezuelanos que migraram para a capital paraense. Eles vivem em pensões e abrigos públicos. Ela diz que foi a 2ª morte de crianças da etnia Warao em menos de 1 semana e que há outras 20 doentes. Esta jovem de 17 anos deu à luz no abrigo, depois de buscar atendimento na maternidade pública Santa Casa de Misericórdia. A direção da Santa Casa informou que a venezuelana estava sendo acompanhada pela equipe de obstetrícia quando deixou o hospital por vontade própria. No retorno à maternidade, após o parto, mãe e filha foram examinadas. Passam bem, por isso foram liberadas. Mas os voluntários que acompanham os venezuelanos questionam. Eles são atendidos dessa forma, ligam para a gente de madrugada, ligam para a SESMA e a gente vai tentando atender eles da melhor forma possível, porque lá não fica ninguém, sabe? Então eles ficam abandonados e esperando que alguém ajude. E você vai ver a seguir, justiça japonesa manda soltar o brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan. Real Madrid leva a goleada do Ajax e está fora da Liga dos Campeões. Pela Libertadores, Flamengo vence fora de casa e o Atlético Paranaense é derrotado pelo Tolima. Você vai ver já já no SBT Notícias. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3h06 e vamos falar de futebol. A estreia do Flamengo na Copa Libertadores não poderia ser melhor. O time carioca venceu o San José da Bolívia fora de casa. Já o outro brasileiro que jogou nesta terça-feira, o Atlético Paranaense, perdeu para o Tolima da Colômbia. Jogando na altitude de San José, o único gol da partida foi marcado no segundo tempo. O atacante Gabigol recebeu o passe de Bruno Henrique, invadiu a área e chutou na saída do goleiro. Placar final San José 0, Flamengo 1. Na Colômbia, o Tolima marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo. Após cobrança de falta na área, Banguero aproveitou o rebote do goleiro do Atlético e empurrou para o fundo das redes. Final Tolima 1, Atlético Paranaense 0. E o Real Madrid está fora da Liga dos Campeões após ser goleado em casa pelo Ajax da Holanda. O brasileiro Vinícius Júnior saiu machucado ainda no primeiro tempo. O time de Madrid precisava apenas de um empate para avançar às quartas de finais da competição, após ganhar por 2-1 do jogo de ida. Mas o Ajax começou a partida com tudo. Logo aos 6 minutos, em um rápido contra-ataque, Ziyech abriu o placar. Aos 17, Tadic fez uma grande jogada individual e deu um lindo passe para o brasileiro David Neres ampliar o marcador. No segundo tempo, Tadic recebeu o passe e bateu colocado, 3-0. Aos 24 minutos, o meia Asensio, que entrou no lugar de Vinícius Júnior, diminuiu para o Real. Mas no minuto seguinte, Sean, de falta, fechou o placar. Final Real Madrid 1, Ajax 4 em pleno Santiago Bernabéu. No outro jogo das oitavas de final, o Tottenham da Inglaterra bateu o Borussia Dortmund da Alemanha por 1-0 e também se classificou para a próxima fase. O gol foi marcado por Harry Kane. A justiça japonesa aceitou uma fiança milionária para autorizar que o empresário brasileiro Carlos Ghosn aguarde o julgamento em liberdade. O ex-presidente da Nissan foi preso em novembro do ano passado. Ele é acusado de crimes fiscais. Sérgio Otti. Foram quase 4 meses neste presídio em Tóquio, até que nesta terça a justiça japonesa decidiu liberar o empresário franco-brasileiro depois do pagamento de uma fiança milionária. 1 bilhão de ienes, o equivalente a 33 milhões de reais.
Mostramos que ele não vai fugir nem esconder nenhuma prova, disse o advogado do empresário. Foi a terceira tentativa de deixar o empresário em liberdade. A Procuradoria japonesa foi contra, mas a Justiça concordou sob a condição de que ele não deixasse o país e ficasse sob constante vigilância, inclusive sendo gravado por um sistema de câmeras. Carlos Ghosn foi preso no fim do ano passado depois de ser acusado de omitir parte do que recebia na Nissan para evitar o pagamento de impostos. Além de evasão, ele responde por quebra de confiança. Nascido em Porto Velho, filho de pais libaneses e também com nacionalidade francesa, ele foi o arquiteto da fusão da Nissan com a Renault. Há 3 anos, conseguiu trazer a Mitsubishi para o grupo. Era um dos empresários mais respeitados do mundo. No início do ano, Ghosn mudou seu time de advogados e contratou um ex-procurador japonês conhecido como Navalha, por causa de sua grande precisão para defender os clientes. O julgamento do franco-brasileiro ainda não foi marcado, mas deverá acontecer até o fim do ano. Você está assistindo o SBT Notícias, agora são 3h10. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas após um tiroteio na praia de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia militar, a troca de tiros teria começado depois que um bandido abordou um homem armado. João Igor da Silva Rangel, de 19 anos, suspeito de tentar cometer o assalto, foi morto. Já o homem que estava com a arma foi detido. Outras 3 pessoas foram atingidas pelos disparos. O caso mais grave é o de uma estudante de 19 anos que foi baleada na cabeça. Passou por cirurgia e está internada no Hospital Central de Emergência de Cabo Frio. Já na capital fluminense, foliões que estavam a caminho da Banda de Ipanema também se assustaram com um tiroteio que aconteceu próximo à comunidade do Cantagalo, também na Zona Sul. A bala comendo, é uma correria, hein? Tô aqui arriado, hein, galera? Tô aqui arriado, hein? Segundo a Polícia Militar, criminosos do Cantagalo estariam praticando roubos na região. Com a chegada dos PMs, houve troca de tiros e os bandidos fugiram. Imagens feitas com celular mostram que criminosos do Rio de Janeiro estão se aproveitando de uma fantasia popular para se infiltrar entre foliões. As imagens impressionam. O grupo de mascarados deixa a quadra de uma escola de samba na zona norte do Rio correndo. Vários deles estão armados. É possível ouvir disparos de diferentes calibres. O vídeo foi divulgado nas redes sociais. Nele dá para ver pessoas abaixadas em um canto, enquanto as rajadas continuam. A Polícia Civil informou que há uma investigação em andamento em relação aos grupos de bate-bolas e ainda que algumas das pessoas que aparecem nas imagens já foram identificadas. Em um outro vídeo, um suposto traficante, usando uma fantasia de bate-bola, se exibe com uma metralhadora. No domingo, uma briga entre 2 grupos rivais terminou em tiroteio. 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas em Marechal Hermes, na Zona Norte. A família de uma das vítimas, Cauã Ramiro Antônio, de 14 anos, esteve nesta terça-feira no Instituto Médico Legal para liberar o corpo do garoto que sonhava em ser jogador de futebol. O pai de Cauã estava revoltado. Eu peço justiça às autoridades, que esse caso, não só esse caso, porque ano após ano vem acontecendo isso. A outra vítima foi Gerês Gregório Neto, de 38 anos. Na noite de segunda-feira, 45 bate-bolas que estavam num ônibus em Nilópolis, na Baixada Fluminense, foram presos. Dentro do veículo foram encontrados 3 revólveres. Os suspeitos foram liberados após o depoimento. O motorista acusado de atropelar cerca de 30 pessoas que participavam de uma festa de bate-bolas no domingo foi levado nesta terça-feira para um presídio. Marcelo Raimundo dos Santos foi submetido a um exame que constatou a embriaguez. Em Vitória, uma festa clandestina após a passagem de blocos de carnaval terminou em confronto entre policiais e foliões. Uma pessoa foi presa.
Os sons dos tiros deixaram moradores do centro de Vitória em pânico. O confronto foi entre a polícia militar e participantes de um baile clandestino. De um lado, garrafas de vidro eram arremessadas contra os PMs. Vi na mão do menino, ó, tacou uma, tacou duas. Do outro, balas de borracha disparadas pelos militares. O homem que registrou o confronto narra o que viu. O policial chegou para acabar com o Mandela que estava rolando. Aí o pessoal começou a tacar garrafa de vidro para cima dos policiais. E os policiais revidando com tiro de borracha. Martinho, morador do centro de Vitória, acordou com o barulho. Eu acordei e vim na janela para ver e não sabia o que estava acontecendo. Eu via bombas e mais bombas, sequência de bombas e tiroteio lá na Costa Pereira. Gente correndo, se escondendo e aquela correria, todo mundo apavorado, eu sem saber o que está acontecendo. Segundo os moradores, após a passagem dos bloquinhos legalizados, carros de som começaram a se aglomerar aqui na altura da Rua 7 até a Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Toda hora chegava mais gente, até que o baile clandestino perdeu o controle. Este morador relata que baderneiros deixaram a Rua 7 cheia de cacos de vidro. Chegaram a fazer a rua de banheiro, até mesmo cenas de sexo explícito. Uma esculhambação, uma bagunça, briga, sexo na rua. Uma bagunça, menina, generalizada. As empresas de ônibus do Distrito Federal amargam prejuízo por causa do vandalismo durante o Carnaval. Quase 40 veículos foram danificados. A Secretaria da Saúde de Pernambuco informou que desde o último sábado, pelo menos 10 pessoas que pulavam Carnaval foram atendidas no Recife depois de terem sido feridas por agulhas em seringas. Elas passaram por tratamento de prevenção da infecção pelo HIV. Já a polícia diz que nenhuma vítima registrou boletim de ocorrência até o momento. Com o término do Carnaval, o governo deve intensificar as negociações com parlamentares. A expectativa é que nas próximas semanas a reforma da Previdência comece a tramitar no Congresso. Em plena terça-feira de Carnaval, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o ministro da Casa Civil no Palácio da Alvorada para discutir os próximos passos da reforma da Previdência. Na saída, Onyx Lorenzoni sinalizou que o governo está ciente de que mudanças na proposta ainda virão. Nós estamos muito seguros aí da nova Previdência que nós apresentamos ao Congresso e aí virão, né, os ajustes que o Parlamento seguramente deverá fazer. A reforma é uma das principais metas para os primeiros 100 dias de Jair Bolsonaro na presidência. E a partir desta quarta, o governo continua com a agenda de articulações. O presidente deve retornar ao trabalho a partir das 14h. A nova Previdência foi enviada ao Congresso no dia 20 de fevereiro, mas está parada por 2 motivos. O adiamento da instalação da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, primeiro a analisar a proposta na Câmara, e também pelo atraso por parte do governo no envio do projeto com as mudanças para a aposentadoria dos militares. A expectativa é que esses 2 entraves sejam resolvidos na semana que vem. O mais complicado será negociar alguns pontos polêmicos da reforma. No texto, o governo propõe idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e 62 de mulheres, além de uma regra de transição. Os principais pontos de discordância são relacionados à aposentadoria rural, que seria alterada para 60 anos, tanto para homens quanto mulheres, com um mínimo de 20 anos de contribuição. Ao benefício de prestação continuada, o chamado BPC, a proposta prevê que idosos a partir de 60 anos recebam R$ 400 até os 70, quando o valor passaria para um salário mínimo. Isso se o idoso ou a família dele não possuírem imóvel acima de R$ 98 mil. E, por último, a aposentadoria dos professores. A idade mínima defendida no texto é de 60 anos para ambos os sexos, com 30 anos de contribuição.
Para deputados, sem alterações nesses pontos, a nova Previdência não passa. Os pontos mais polêmicos são justamente a mudança no regime de aposentadoria dos trabalhadores rurais. Ponto. Esse não passa aqui da forma como se encontra. Atingir especialmente os mais pobres, mais uma vez, eu sou radicalmente contra. A nova líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, disse que o governo está aberto a negociar as mudanças que forem necessárias para a reforma ser aprovada. O que nós temos que entender é que a reforma da Previdência tem uma espinha dorsal. Qual é a espinha dorsal da reforma da Previdência? É a economia que ela tem que gerar. Para este especialista, como quase a metade do Congresso é formada por novos deputados, muitos deles querem ganhar a confiança dos eleitores e vão defender os interesses da população brasileira. Então, se houver uma redução de diferenças, como alguns chamam de privilégios ou de benefícios, daqueles que hoje são mais beneficiados, se aproximando um pouco mais da regra geral, eu creio que tem uma expectativa mais fácil de ser aprovada. Você vai ver a seguir, um dos gêmeos que chegou a ser preso pela morte do jogador Daniel Correia é detido durante confusão em festa de carnaval no Paraná. E no interior de São Paulo, o pai acusa a ex-mulher de sequestrar filho de dentro de casa. Você vai ver já já no SBT Notícias. Sonha que dá. O SBT Notícias está de volta, agora são 3h24. Voltamos com um caso absurdo de violência doméstica. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um homem espancou o próprio filho no dia do aniversário da criança. As marcas ficaram espalhadas pelo rosto da criança de 7 anos. O garoto foi brutalmente atacado pelo próprio pai. A sessão de espancamento aconteceu em uma dessas casas que fica aqui na região sul de Uberlândia. De acordo com informações da irmã da criança, que é filha do Vicente de um outro relacionamento, eles foram na casa dela e, chegando lá, a filha de 12 anos pediu bênção para a criança, que não respondeu nada. Esse teria sido o principal motivo para que o Vicente ficasse enfurecido. Então ele chegou a pegar a criança pela orelha usando um alicate. Entrou no carro e retornou aqui para casa dele. Chegando aqui ainda bastante nervoso, bateu muito na criança. Não é a primeira vez que ele está sendo agredida, ele já foi agredido outras vezes que a gente já não presenciou, mas a gente viu no outro dia a situação que ele se encontrava. E a gente até não fez o boletim porque o pai pediu. Primeira vez o pai pediu para não fazer? Sim, pediu e falou que não ia fazer mais. Por que a criança está com o pai? Porque a mãe abandonou. Tem ele mais um irmãozinho. A mãe abandonou os meninos, ele foi e pegou a guarda. Ele já tem uns 5 anos mais ou menos. Abalado e ainda assustado com tudo o que aconteceu, o garotinho ficou traumatizado. O caso foi registrado em uma companhia da Polícia Militar. O autor das agressões não foi localizado, mas pode ser responsabilizado criminalmente. Inicialmente está configurada a lesão corporal, mas nada impede das apurações ali decorrer de algum outro tipo de crime. Vai ser instaurado um inquérito policial, a família vai, os familiares, a irmã com os tios vão procurar as providências, vai ser instaurado um inquérito policial para fazer a apuração dos fatos. A irmã da criança pede a guarda do menor. O medo é acontecer coisa pior. O que vocês esperam da justiça? Espero que faça o melhor possível e que fique comigo, porque com certeza vou tratar muito bem. Você quer a guarda dele? Quero, dos dois. A polícia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, investiga o sequestro de uma criança de apenas 4 anos. O pai do garoto acusa a ex-companheira de envolvimento no caso. Ricardo Reis do Carmo estava dormindo quando pelo menos 7 pessoas invadiram a casa onde ele mora. Ele foi raptado e em seguida colocado num carro. No imóvel também estava o pai de Ricardo, que relatou a ação do grupo e os momentos de tensão vividos. A menina estava com a tesoura, eu falei, bom, eu vou morrer, né? Eu não tenho outra escolha. Custei me defender para me sair para lá. O senhor foi na delegacia? Foi na delegacia, fiz o BO e estou esperando a resposta da polícia. O local foi totalmente revirado pelos criminosos, que na fuga levaram diversos pertences, incluindo o carro da família. Em depoimento, Vicente apontou a ex-mulher, Regina Camargo, como mentora da ação. Os dois haviam discutido por questões financeiras há poucos dias. O paradeiro de Ricardo Reis do Carmo ainda é desconhecido. Eu quero que eles me devolvam a criança.
Um adolescente de 15 anos foi morto com um tiro na cabeça ao reagir a uma tentativa de assalto no sul de Minas Gerais. As câmeras de segurança registram quando 2 ladrões lutam com pai e filho. No momento, as vítimas estavam fechando o bar da família, que fica em São Sebastião da Bela Vista. As imagens não mostram, mas ao tentar render um dos suspeitos, Guilherme Ribeiro levou um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia está à procura dos criminosos. Um dos irmãos gêmeos suspeitos de envolvimento na morte do jogador Daniel foi preso em uma confusão numa festa de carnaval em Guaratuba, no litoral paranaense. Segundo a polícia, depois de ser retirado de uma festa, Eduardo quis retornar à força e empurrou uma soldado da PM. Ele recebeu voz de prisão, tentou fugir, mas foi contido pela equipe e preso. Turcotte foi levado para a delegacia, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado. No ano passado, ele chegou a ser denunciado por lesões graves no caso do jogador Daniel Correa, mas acabou inocentado por falta de provas. Daniel Correa foi assassinado durante uma festa de aniversário na casa da família Brits, em São José dos Pinhais, em outubro de 2018. Em Brasília, um bloquinho diferente movimentou o zoológico da capital federal. Além das fantasias, destaque para informação. No bloco bate-bola, o foco é a conscientização. O glitter fica de lado e, em vez de serpentina, os foliões carregam placas com os motivos que fizeram os animais pararem aqui. A ideia desta folia é mostrar para os visitantes que o Jardim Zoológico não é só uma vitrine. Então, os animais que chegam aqui hoje são animais que vêm de resgate, tráfico, animais atropelados, incêndios. Os bichos chegam daqui porque precisam da gente. E se você acha que os bate-bolas ainda assustam as criancinhas, está muito enganado. Eles chamam a atenção por onde passam e estão aqui justamente para quebrar esse estereótipo. No final da caminhada, os foliões ainda ganharam essas máscaras bonitonas e aprenderam que não precisam utilizar nada de origem animal, como estas penas de aves, para se fantasiar. Eles retiram as penas das aves, elas ainda vivas, e é um método muito dolorido. E a terça-feira foi de muita festa para os integrantes da Escola de Samba Consulado, que faturou o 9º título do Carnaval de Florianópolis. As 6 escolas que estavam na disputa foram avaliadas em 9 quesitos. E com uma diferença de apenas 3 décimos, a Colorado levou a melhor. Com 1.200 componentes, a escola levou para a avenida um enredo inspirado no personagem Homem de Lata, do filme O Mágico de Oz, para falar sobre o amor. E você vai ver a seguir: curto-circuito em apartamento deixa a criança de 3 anos com 90% do corpo queimado no Rio. Também no Rio, o bebê é encontrado por comerciante dentro de caixa de papelão. E em São Paulo, chuva forte atinge a capital e deixa vários bairros alagados. O SBT Notícias volta já. Seja qual for o seu carro. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3 horas e 34 minutos. Um bebê foi encontrado dentro de uma caixa de papelão de uma rua, ou melhor, da zona oeste do Rio de Janeiro. A criança foi resgatada por um comerciante. O vídeo mostra seu Roberto ao telefone, ligando para o 190 da Polícia Militar para informar o encontro de uma bebezinha em uma caixa de papelão. E ao fundo, o som do chorinho da recém-nascida. Deixaram o nenenzinho tá chorando. Essa outra imagem mostra seu Roberto entregando a pequena aos policiais militares do 40º Batalhão de Campo Grande. A menininha foi levada para o Hospital Municipal Rocha Faria. A caixinha de papelão com a bebezinha dentro foi deixada bem próxima a esse poste aqui, que fica colado ao viaduto do Lameirão, na estrada do Lameirão. Uma pessoa que passou por aqui ouviu um choro de bebê, saiu correndo e foi naquela rua procurar o seu Roberto, comerciante, que prontamente veio correndo, chamou o ajudante dele para ver o que estava acontecendo. Quando ambos chegaram no local, viram a caixinha fechada aqui. Eles abriram e encontraram uma bebezinha chorando, que ainda estava com um cordão umbilical. Nossa equipe localizou o seu Roberto, um dos heróis. Ele tem um filho de mais de 30 anos
e se emocionou ao lembrar da história. Eu peguei a nenenzinha no colo e comecei a chorar junto com a criancinha para agradar ela. Eu voltei há 30 e poucos anos atrás, quando eu peguei meu filho, lá no IEPTEC em Bom Sucesso, o Arthur. Olha, eu me emociono hoje quando eu lembro disso. Ele quer ir visitar a pequena no hospital. E se a mãe for localizada, quer ajudá-la. Eu acho que aquela mãe também estava desesperada. Eu não estou aqui para julgar ela, não. Poxa, colega, se você puder e você ouvir isso, me procura, colega. Me procura, eu te ajudo. Dona Thelma mora em frente ao comércio do seu Roberto. Ela é mãe e avó. E também trouxe algo para cobrir a menininha. Eu peguei uma mantinha da minha neta, enrolei ela, que ela estava com muito frio, enrolei ela, aqueci ela ficou quietinha no meu colo. Chorei muito, porque uma criança ali, sei lá, indefesa. Ela foi batizada pelos policiais de Vitória e pela equipe médica de plantão de Bela. Em nota, a unidade informou que ela passa muito bem e foi encaminhada à UTI neonatal. Um menino de 3 anos de idade teve 90% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde mora na zona oeste do Rio. O fogo teria começado após um curto-circuito em um ventilador. Vizinhos perceberam as chamas e conseguiram socorrer a criança. De acordo com a polícia, ela estava sozinha no momento do acidente. Os pais tinham ido para um bloco de carnaval. O casal foi preso por abandono de incapaz. A criança está internada em estado grave. Um córrego no interior de São Paulo ficou cheio de uma espuma tóxica e assustou moradores do município de Salto. O volume da espuma estava tão alto que chegou a cobrir a água e a vegetação, quase indo parar na rua. Quem passou pelo local percebeu o cheiro forte que vinha da espuma. O problema teria sido provocado por resíduos de produtos usados na fabricação de sabão em pó. Moradores da região disseram que não é a primeira vez que isso acontece. A chuva forte que caiu no fim da tarde e começo da noite desta terça-feira deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção. Na região do Tremembé, na zona norte da capital, um homem caiu no córrego Iara por volta de 8 da noite. 2 pessoas que passavam pelo local chegaram a pular na água para tentar ajudar, mas acabaram levadas pela correnteza. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar 2 vítimas, mas a terceira ainda não foi encontrada. Com o temporal e vento forte, várias árvores também caíram. O repórter Éder Fritz tem mais informações. Foram 26 chamados sobre quedas de árvores. Somente aqui na região central, 10 árvores caíram e destruíram 3 carros. Por sorte, ninguém estava nos veículos na hora do acidente. Na Alameda Barros, a passagem ficou totalmente interditada e os moradores ficaram sem energia elétrica. Em um trecho de aproximadamente 50 metros, 5 árvores foram derrubadas, atingindo 2 carros estacionados na rua. Um deles chegou a ficar escondido debaixo dos galhos. Aqui, as raízes ficaram expostas, quebrando toda a calçada. O morador chegou a registrar o momento da queda de uma das árvores. Mentira! Caiu, olha o concreto no chão. Homens da prefeitura trabalharam quase toda a noite para retirar o material. Os homens do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldade de cortar os galhos que bloqueavam as ruas. Éder Fritz de São Paulo para o SBT Notícias. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas do extremo norte ao sul do país. Nesta quarta-feira de cinzas, o dia começa com muita nebulosidade na região sul, ainda por influência da frente fria. Há previsão de chuva forte com descargas elétricas nos 3 estados da região. No sudeste, centro-oeste e litoral nordestino chove a qualquer hora do dia. Apesar da chuva, faz calor. A máxima prevista é de 31 graus em São Paulo e 30 em Belo Horizonte. Em Curitiba, a temperatura atinge até 29 graus. No Rio de Janeiro, o calor predomina, máxima de 34. No Recife, faz 30. E em Vitória, os termômetros chegam aos 32 graus.
O governo do Colorado, nos Estados Unidos, decidiu usar explosivos para provocar uma avalanche e evitar novos acidentes. A ação ocorreu na mesma região onde no domingo uma outra avalanche atingiu uma estrada e danificou carros. Um helicóptero foi usado pelo Departamento de Transportes do Colorado para lançar os explosivos na região montanhosa. A avalanche controlada é um recurso muito usado para minimizar riscos de acidentes naturais. A estrada ainda continua obstruída com pedras e árvores levadas pela neve. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, pretende convocar uma greve geral no país. A decisão foi tomada após uma reunião com servidores públicos e sindicalistas. Carnaval de todos os ritmos e estilos. Num evento em Florianópolis, quanto mais extravagância, melhor. É o concurso Pop Gay, que há 26 anos une foliões contra o preconceito e a favor da alegria. Entre purpurina, plumas e paetês, eles fazem uma festa única, levam a alegria e arrastam multidões. Festa colorida de gente criativa e animada, que só quer diversão. Estou representando uma das maiores rainhas da nossa cultura, Carmen Miranda, que vive nos nossos corações e sempre foi um ícone para todos os LGBT e continua nos inspirando até hoje. Essa é a 26ª edição do Pop Gay, festa tradicional do Carnaval de Florianópolis, marcado pela alegria e descontração do público. O que importa aqui é ser feliz, ser colorido, estar aqui no meio desse público e o evento foi lindo. Muito obrigado mais uma vez. Nessa festa não tem tempo ruim. Aqui o preconceito fica do lado de fora e todo mundo cai na folia. A idade é o que menos importa. Tá muito bom, isso aí é gostoso, que a gente não tem preconceito nenhum. Só diversão. Só diversão, muito bom. Pop Gay! É Pop Gay! Uhul! É uma festa pra família. Com certeza. Amo. Eu amo eles. Lindo, adorei as gurias, todas elas. Montadas no glamour com brilhos para todos os lados, elas desfilam elegância e disputam o título de Beauty Queen e Drag Queen do Pop Gay 2019. A Drag Queen é aquele artista gay, menino, menina, tanto faz, que se transforma, faz um personagem e vem pra cá. E a Beauty Queen são aquelas transexuais maravilhosas que durante o ano inteiro lutam contra o preconceito e vem aqui mostrar sua beleza, sua plástica maravilhosa e a sua arte, com fantasia, com samba no pé, com simpatia. E você vai ver a seguir: carro não respeita cruzamento, acerta a moto em cheio e 2 ocupantes são arremessados. Inconformado com o fim do relacionamento, o namorado divulga endereço da ex na internet, além de marcar programas sexuais. E pela primeira vez, Mancha Verde é campeã do grupo especial do Carnaval de São Paulo. O SBT Notícias volta já. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3h47. A polícia prendeu um médico por desacato durante uma confusão em um hospital de Guaratuba, no Paraná. Ele teria se recusado a atender uma paciente no local. Socorro! Socorro! Quem pede socorro é o médico Rogério Perillo, que foi encaminhado à delegacia por causar uma confusão no hospital público de Guaratuba, reclamando de salários atrasados. Socorro, pessoal! População, me ajuda! Rogério não é um médico concursado aqui na Prefeitura Municipal de Guaratuba. Ele é terceirizado. Veio de Goiás para o Paraná para trabalhar na Operação Verão, que vai de dezembro do ano passado até março desse ano. Os plantões que ele realizou em dezembro já foram pagos. O problema está nos serviços prestados em janeiro e fevereiro, que esses que até agora ele não viu a cor do dinheiro. O encaminhamento aconteceu após uma denúncia feita por uma paciente afirmando que ele teria se recusado a atendê-la. Liberado, ele compareceu ao Fórum da cidade para uma audiência sobre o caso e contou que mesmo sem receber, continuou atendendo. Eu tenho prontuários dos prontuários médicos que eu fiz o atendimento das outras crianças, os meus pacientes que eu cuido com tanto zelo e carinho e ética. Eles estão sendo omissos e não querem me pagar, estão só terceirizando a culpa. Rogério foi dispensado do hospital após as reclamações.
Para uma jovem de Minas, quando o namoro terminou, começou um verdadeiro tormento. O ex a agrediu e passou a difamá-la nas redes sociais. Chegou a ponto de marcar programas sexuais e dar o endereço dela. Esta jovem que não quer ser identificada vem passando momentos difíceis depois de se separar do ex-namorado Tiago Alves Gama. De tentativa de homicídio até tentar desmoralizá-la nas redes sociais, é o que vem acontecendo desde novembro de 2017. Usando uma foto da moça, Tiago se faz passar pela jovem nas conversas pelo WhatsApp e marca programas de sexo com rapazes. E para piorar a situação, ele passa o endereço da casa da jovem. Marcos Antônio Rodrigues é pai da vítima e tem que conviver com esta situação de constrangimento na porta da própria casa. Eu esclareço com as pessoas a situação que nós estamos passando, no qual eu identifico a pessoa que realmente mostro a foto dele para as pessoas que estão aqui e ela vai colecionando inimigos, que as pessoas se sentem enganadas aqui na minha porta, vê que foi feito de marionete, entendeu? E se revolta com a situação, que é muito revoltante mesmo essa situação. A sociedade não aceita esse tipo de coisa. Eu tenho que ser as pessoas de bem condenam essas atitudes. Minha vida tá um inferno, porque é emprego que eu perdi, amigos que se afastam, o telefone que não para de tocar, e gente batendo aqui na porta que eu nunca vi na vida, e a minha imagem destruída. Você acha que o outro gosta de você, que tá te privando de certas coisas? Não, lá na frente vai ser um preço caro, e eu tô pagando esse preço hoje. Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou um casal ferido na região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens de câmeras de segurança mostram quando o casal de moto é atingido por um carro quando passava por um cruzamento. Com o impacto, os dois foram arremessados. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. As vítimas, de 17 e 24 anos, tiveram apenas ferimentos leves. Em Uberlândia, no interior de Minas, 2 pessoas foram presas depois de roubar um carro. É um casal que nas imagens é visto passando de moto. Logo em seguida, o homem aparece para abordar uma motorista. Ela havia acabado de estacionar o carro. Ele puxa com força a bolsa da mulher, que cai no chão. Depois do susto, foge levando o veículo. A polícia foi chamada e conseguiu localizar e prender a dupla. No sul de Minas, um posto de combustíveis virou alvo de bandidos. A dupla rendeu os funcionários, levou os pertences e o dinheiro do caixa. Uma jovem de 16 anos, suspeita do roubo, foi apreendida. O comparsa está foragido. Na capital paulista, um folião ficou ferido ao cair da escada rolante numa estação do metrô. As imagens de monitoramento mostram que o rapaz se pendurou no corrimão e acabou caindo de uma altura de 5 metros. O acidente aconteceu na linha 4 amarela do metrô. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã estarei de volta. Agora você fica com João Fernandes, que já está aqui chegando. Antes, eu mostro que neste carnaval, os foliões também aproveitaram para criticar quem está no poder. Em um bairro tradicional de São Paulo, o clima não foi só de deboche. A festa de rua ainda acabou invadida por criminosos. Foi tudo muito rápido e logo deu para ver que de foliões, esses aí não tinham